Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, meus amigos milionários. Hoje nós vamos falar como que a gente pode montar a parte da nossa carteira pré-fixada. Olha, eu tenho certeza que vai ser o último vídeo sobre pré-fixado que você vai ver, porque eu tenho certeza que você vai entender tintim por tintim o que você precisa fazer, quais são os riscos quando você começar a investir nessa classe de ativo. Olha, então, vem que você vai saber tudo sobre essa classe de ativo agora. Então, pessoal, se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já se inscreve aqui no canal, clica no sino aí para que você possa receber todas as notificações de vídeos em primeira mão. A gente normalmente solta aqui 3 vídeos por semana. Compartilha, comenta, curte e deixe sua dúvida, o que você não entendeu, para que a gente possa te ajudar, de fato, a construir a melhor carteira de investimento possível. Então vem comigo, pessoal. Vamos lembrar daquela estrutura macro que a gente cria quando a gente fala dos investimentos, tá bom? Então, o primeiro ponto, se você segue no canal, você vai saber que a primeira estrutura que nós vamos ter dentro de uma carteira de investimento é aqui a nossa reserva. Então, ela vai preceder a construção da nossa carteira de investimentos. Então, a gente tem vídeos aqui que falam sobre essa reserva de emergência. Eu não vou me delongar muito, então quero focar um pouco mais na parte aqui dos nossos investimentos, tá bom? Então, o que você também já sabe é que nessa carteira de investimentos, a gente vai dividir aqui em vários pedaços de pizzas, tá? E aqui dentro a gente vai ter várias classes de ativo. Então, entre elas, nós vamos ter os pós-fixados, tá? Além disso, a gente vai ter a nossa parte aqui pré-fixada, que é o foco do nosso bate-papo hoje. Nós vamos ter também aqui a parte que é indexada, que ela é atrelada à inflação. Lembrando que tudo isso aqui é a parte de renda fixa da nossa carteira. E a gente também vai ter uma parte de renda variável, de investimentos no exterior. Nós podemos ter também aqui alguns fundos de investimento nos nossos ativos, mas a parte que a gente quer hoje se atentar é essa parte aqui do pré-fixado. Então, como eu falei, é uma classe de renda fixa dentro da nossa carteira, mas o que talvez você desconheça aqui, essa parte de renda fixa, ela também tem bastante oscilação, tá? É o que a gente chama de risco de mercado. Então, o seu título pode ser precificado para cima e para baixo todos os dias. Então, você tem que entender bem como é que funciona, qual que é a melhor estratégia para você adquirir essa classe de ativos. Então, pessoal, você pode estar se perguntando o que é um investimento pré-fixado. É aquele que você, no momento da contratação, sabe quanto que você vai receber. Eu vou receber 12%, 13%, 14%, 16%. No momento que você contrata, já tem a taxa que você vai receber ao longo do seu investimento. Normalmente aquela taxa é anual, tá bom? Então esse é o nosso investimento pré-fixado. Você também já deve ter entendido que a gente vai ter um percentual da nossa carteira de investimento dentro do pré-fixado. Vendo como que eu monto essa carteira de investimentos? Eu vou deixar um link para você aqui ou aqui, que nesse vídeo a gente mostra como que você vai montar essa carteira. Mas vem cá, hoje a gente quer te explicar exatamente sobre a questão da classe pré-fixada. Você vai ter algumas alternativas de investimento. Por exemplo, CDBs, né, normalmente ali emitidos pelos bancos. Você vai ter LCI, LCA também emitidos por bancos. Você pode ter debêntures, CRIs, CRAs, né, LC, que é letra de campo. Então, várias alternativas de investimento, tá bom? Mas nesse caso aqui, pessoal, eu quero que você seja conservador. Tá? Então a gente vai deixar também uma aula onde a gente fala sobre o pós-fixado. E lá a gente mostrou qual é a melhor alternativa. Mas dentro do pré-fixado, o que eu vou te sugerir? Tá? Os ativos pré-fixados, você vai contratar os títulos do Tesouro Direto. E aqui eu quero construir um racional para você por que nós vamos fazer isso, tá bom? Os títulos do Tesouro Direto vão nos atender muito bem, tá? Mas o que é um título do Tesouro Direto, um título pré-fixado? Como é que ele funciona? Como é que ele funciona? E hoje a gente vai te mostrar como é que isso funciona. Então o título pré-fixado do Tesouro, pessoal, é um título que hoje, tá? Então vamos colocar aqui, ó, na data de hoje. Ele tem um valor X, que a gente vai chamar aqui de preço único, que eu ainda não sei. Mas o que eu sei é quanto que eu vou receber lá na frente. Eu vou receber R$ 1.000 por cada título que eu tiver.
Então vamos imaginar que a gente tem um título do Tesouro que vence aqui em 1/1 de 2028, tá? Então qual que é o preço desse título aqui hoje? É isso que a gente vai descobrir, tá? Então perceba, eu não sei, a princípio, eu não sei o preço dele hoje. O que eu sei é que lá no momento do vencimento, nesse caso 1/1 de 2028, eu vou receber o valor bruto de R$1.000. Agora, como que eu vou saber o preço desse título hoje, meus amigos? Essa que é a pergunta, tá? O que vai acontecer? Nós vamos ter que descontar esse preço, a taxa de juros que o Tesouro está oferecendo hoje, eu vou descontar isso para cá, e aqui eu vou chegar no preço, tá? Então, pessoal, daqui até essa data de vencimento, nós temos 701 dias úteis, tá? Então, quando eu desconto esses R$1.000 por 701 dias úteis, há uma taxa de 14,25% ao ano, eu vou chegar num preço único de R$ 690,33. Então vamos recapitular. Hoje eu vou desembolsar R$ 690,33 para lá em 1º de janeiro de 28 receber R$1.000, tá? Então estou descontando a taxa desse título aqui a uma taxa de 14,25% ao ano, e eu estou contabilizando 701 dias úteis, tá? Agora eu quero te explicar os riscos de nós investirmos no Tesouro, mas também as oportunidades. Lembrando, pessoal, que quando a gente faz uma aplicação no Tesouro pré-fixado, no Tesouro Direto, em todos os títulos do Tesouro, nós temos uma regra que é da recompra diária. Então, embora o vencimento seja 1/1 de 28, se eu quiser vender o título daqui uma semana, eu posso vender. Se eu quiser vender o título daqui um mês, eu posso vender. Daqui um ano, eu posso vender. Tá? Então, o Tesouro vai recomprar o título no dia que você quiser vender. Tá? Agora, pessoal, o que você precisa entender é o seguinte, presta atenção. Se eu comprar o título hoje e levar até o vencimento, eu vou receber 14,25% ao ano, né? E eu vou chegar exatamente recebendo R$1.000. Agora, o que você tem que prestar atenção é o seguinte, esse título aqui, ele vai oscilar diariamente. Diariamente. Você precisa entender que, se você colocar 690, nada garante que daqui a um mês ele não vai custar 650 ou 720. Se você levar até o vencimento, você recebe 1.000. Se você quiser vender antecipado, a gente vai fazer o seguinte, ó, quanto que é essa taxa do dia que você quis vender? Então, deu para você entender o racional de aplicar nesse título? Agora a gente vai falar dos detalhes, pessoal. Presta muita atenção. Para o que você está fazendo aí. Para o que você está fazendo, que muitas pessoas não entendem isso aqui. Para o que você está fazendo aí. Por que que eu estou te sugerindo você investir a parte do pré-fixado no Tesouro Direto? Primeiramente, porque as taxas que o Tesouro está pagando hoje, pessoal, são bem altas, bem atrativas, tá? Então, é muito ruim para o Tesouro pagar taxas altas, é muito ruim para o governo, é muito ruim para as empresas, mas do ponto de vista do investidor, é um bom retorno, tá? Então, a gente entende que essas taxas, elas tendem a permanecer alta e depois, em algum momento, ela vai começar a cair, tá? Então, quando a gente percebe que a gente pode vender o título de forma antecipada, nós temos um risco, mas nós temos uma oportunidade, tá? Se eu contrato, por exemplo, um CDB, para eu levar um CDB nas mesmas condições, eu normalmente não consigo fazer o resgate antes, eu tenho que levar até o vencimento, tá? E se você perceber, os CDBs de hoje eles não estão pagando muito mais do que os títulos do Tesouro Direto. Tá? Então, você não tem liquidez nos títulos dos títulos bancários, LCI, LCA, você não tem liquidez que o Tesouro Direto tem. Tá? Então, vamos entender, pessoal, qual que é o risco. Então, primeiramente, né, a parte do prefixado da nossa carteira hoje, ela atende exclusivamente, integralmente, investir no Tesouro Direto, tá? Na parte do Tesouro Direto prefixado. Tá? Então, a gente vai abrir mão do CDBs, de LCAs, de LCI, de mostrar o risco e a oportunidade que você tem. Vou colocar aqui, ó, dia 17/3, eu paguei 690, e dia 1º/1 de 28, eu vou receber R$1.000.
E eu estou falando aqui de uma taxa de 14,28% ao ano. Esse é o cenário que nós temos hoje. Então, qual que é o risco? Qual que é o risco? Aí eu vou te falar um pouquinho agora sobre isso. O risco, pessoal, de você... Vamos imaginar, você comprou hoje, aí vamos imaginar que daqui 6 meses, ou seja, lá no dia 17/9, você quer vender esse título, que você vai fazer o resgate lá em 1/1 de 28, né? Você vai resgatar os mesmos R$1.000. Quanto vale esse preço hoje? Não sei, vai depender dessa taxa de juros. Mas eu quero fazer um exemplo seguinte. Vamos imaginar que essa taxa subiu 30%, ou seja, subiu bastante, e essa taxa aqui hoje ela está em 18,53. Vamos imaginar, vamos recapitular aqui. Você comprou 17/3, pagou 690, no vencimento você vai receber 1.000. Só que daqui 6 meses você optou em vender. Tá? Então, 17/9, você optou em vender, e naquele momento da venda a taxa estava 18,53. O que aconteceu aqui, meu amigo? Você ficou com o título na carteira durante 6 meses ali, tendo uma boa rentabilidade, só que chegou lá na hora de vender, a taxa tinha aumentado. Sabe por quanto você vai vender aqui? Aproximadamente, mais ou menos, R$678. Perceba, você ficou 6 meses com o título na hora de vender, você teve aqui um prejuízo na hora de vender, tá? Então, qual que é a conclusão que a gente chega? Se no momento que eu quiser vender o título, a taxa tiver subido, eu vou perder dinheiro ou eu vou deixar de ganhar dinheiro. Tá? É isso que você tem que entender. Primeiro ponto, tá? Então esse é o risco. Então se eu não levar até o vencimento, se eu quiser vender antecipado e a taxa estiver maior do que aquela taxa que eu contratei lá atrás, tá? A gente vai ter perdido dinheiro, tá bom? Então primeiro ponto. Mas como eu falei, pessoal, a gente está tendo taxas altas do Tesouro hoje em dia. Tá? As taxas estão altas. Então a probabilidade daqui 1, 2 anos, 3, daqui 8 meses a taxa cair é viável. É possível que isso aconteça. Vamos imaginar que no segundo cenário aqui, ó, lá no dia 17/9, no outro cenário, no cenário 2 aqui, tá? Eu também quis vender o título, com vencimento de 1º de janeiro de 28, tá? Também seria R$1.000 que eu iria receber no vencimento. Só que detalhe, pessoal, a taxa nesse momento aqui que eu contratei a 14,28, tá? Ela vai estar aqui, vamos ver quanto é que ela vai estar aqui. Ela vai estar também, vai ter tido uma queda de 30%, ela vai estar 9,98. Então perceba, eu contratei o título lá atrás, tá? Em 17/3, na taxa de 14,28, paguei 690. Tá? E daqui 6 meses, ou seja, 17/9, quero vender e a taxa naquele momento vai estar 9,90. Quanto que eu vou receber por esse título aqui, pessoal? Eu vou receber, quanto que vai ser o preço único dele aqui, que a gente vai chamar, vai ser R$801,63, tá? Então, o que eu quero chamar a sua atenção aqui? Ó, pessoal, só para você ter uma noção, eu tive um ganho de 17,9% nesse período. Tá? Só para você ter uma ideia, quanto que eu ganhei no período, em 6 meses, eu ganhei 17%. Tá? Pessoal, então vamos fazer um fechamento aqui, um resumo de tudo que nós falamos. Então, ó, a parte da nossa carteira pré-fixada, a gente vai destinar todos os nossos recursos para o Tesouro Direto. Lá você vai ver que tem 2 alternativas. Tesouro pré-fixado 2028, Tesouro pré-fixado 2032. Vai ter essas 2 alternativas, eu vou te mostrar, eu vou te falar a diferença de um para o outro. Tá? Mas a gente já sabe, então, que toda a nossa parte do pré-fixado pode ficar ali alocado no Tesouro Direto. Por quê? Porque as taxas estão altas. As taxas do Tesouro hoje estão altas, tá? Então a gente vislumbra que no prazo de 2, 3, às vezes 1 ano, essas taxas tendem a se acomodar bem mais para baixo. Então, nesse momento, a gente vai ter esse ganho aqui, tá? Nessa marcação a mercado, que é exatamente essa flutuação, tá? Do nosso preço único em decorrência da flutuação da taxa de juros. Quando a taxa de juros sobe em relação à taxa que eu contratei, eu perdi. Quando a taxa, se eu quiser vender antes e essa taxa tiver caído em relação à taxa que eu contratei,
eu ganhei, tá bom? Então, aqui você tem que comparar a taxa que eu contratei e a taxa que eu quero vender. Lembrando que, se eu levar até o vencimento, eu vou receber exatamente a taxa que eu contratei, tá bom? E você vai ver, pessoal, que tem a diferença ali, que você vai perceber que tem um título de mais curto prazo, um pouquinho que vence em 28, um que vence em 32. O que você precisa... Fernando, qual que eu preciso escolher? Você percebeu, pessoal, que existe de fato uma grande, né, flutuação no preço único do título aqui ao longo, né, da sua vida de investimento aqui no pré-fixado. Você tem que entender que, tá, o título de mais curto prazo, ele balança um pouco menos. O título de mais longo prazo, ele balança bem mais. Então, se você comprar um título de mais longo prazo, quiser vender em um mês, em 6 meses, e a taxa tiver aumentado bastante, o seu deságio vai ser bem maior. Agora, se você quiser, por exemplo, levar o título, por exemplo, comprar um título de vencimento longo, passou 6 meses, a taxa caiu bem, o seu ganho também vai ser bem maior, tá? Então, qual que é a melhor alternativa? Você diversificar um pouquinho, sei lá, coloca 60% do seu pré-fixado no título um pouco mais curto, coloca 40% no título um pouco mais longo. Então, perceba que eu estou diversificando as minhas alternativas dentro do próprio pré-fixado. Você pode ter outras alternativas de investimento? Fernando? Pode, tá? Mas eu te sugiro que hoje você monte sua carteira exclusivamente com títulos públicos, deixando, sei lá, 70%, 80% no título de vencimento mais curto e, sei lá, 10%, 20% no título de vencimento um pouco mais longo. Porque dessa forma você consegue aumentar, melhorar a rentabilidade da carteira. Super importante você entender. Essa parte, pessoal, para essa estratégia, é importante que você tenha a consciência de que você pode levar o título até o vencimento. Tá? Por quê? Porque vamos imaginar que a gente tem um cenário macro, um cenário fiscal muito ruim e essas taxas estabilizem lá em cima ou até mesmo tendem a subir. Eu acho pouco provável, mas isso pode acontecer. Então você tem que ter aquela reserva bem construída e a parte da sua carteira do pré-fixado vai funcionar dessa forma, tá bom? Então, pessoal, reforçando, se ficou com dúvida, coloca um comentário, tá? A ideia hoje foi abrir um pouco da cortina como é que funciona o pré-fixado. Existe o risco, sim, mas também existe a possibilidade de eu ter uma rentabilidade bem maior no curto prazo, tá bom? Então é isso que a gente quer passar. Fez sentido para você? Deixe seu comentário, o que você gostou, o que você não gostou, o que você quer entender melhor. Compartilhe, vamos divulgar essa mensagem para que a maior parte possível de pessoas consigam investir de uma forma mais saudável. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!